Presidente da República reuniu-se hoje com o líder do MDM. Comissão Nacional dos Direitos Humanos defende importância no conhecimento das causas dos ataques em Cabo Delgado. Pelo menos 11,5% dos militares estão infectados pelo HIV. Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. O Presidente da República iniciou esta quinta-feira uma visita de 4 dias à província de Manica. A sua chegada à cidade de Chimoio, Filipe Nunes interagiu com a população, onde deu a conhecer os objetivos da sua ida àquela província e procedeu à entrega de 5.000 carteiras às escolas de Manica. Foi por volta das 9 horas que o chefe de Estado desembarcou no aeródromo de Chimoio, onde foi recebido em ambiente de pompa e circunstâncias por figuras do governo, diversas personalidades, bem como a população que o aguardava. Em poucas palavras, Filipe Nunes dirigiu-se à população, onde disse que a sua visita se enquadra na monitoria do cumprimento do programa quinquenal do governo. Preciso ver o que fizemos e do tempo que falta por fazer, o que temos que fazer mais. Iremos interagir convosco, portanto, através dos distritos que vamos visitar, mas também iremos visitar alguns empreendimentos da economia e não só, e também, portanto, a atividade social. Vamos estar aqui 4 dias, teremos tempo para ouvir tudo. Vamos interagir com o governo provincial, mas também com os distritos, os governos distritais, lá para o distrito onde vamos. Depois, Nunes seguiu para a escola secundária Samora Machel para proceder à entrega simbólica de 600 carteiras de um lote de 5.000 para toda a província, numa primeira fase. Aqui, os alunos mostraram, através de peça teatral, o drama que passavam para assistir às aulas e atividades extracurriculares. A entoação do hino nacional quase que já nem existia devido à disputa de carteiras. Vocês recebam as vossas carteiras, sabemos que faltam 35.000 carteiras, os titios do governo tudo estão a fazer para vocês terem as carteiras, usem bem as carteiras, não risquem as carteiras, não escrevam em cima de carteiras, estudem bem, porque esse país precisa de vocês. Ouviram? Nós queremos agrônomos, nós queremos cozinheiros, nós queremos alfaiate. Como é que você vai ser alfaiate se não sabe medir fita mesmo? Virgínia Pinho, diretora desta escola, disse que com a recepção daquelas carteiras escolares, numa iniciativa levada a cabo pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, vai minimizar a falta que as mesmas faziam naquele estabelecimento de ensino, chegando a afetar o processo de ensino e aprendizagem. Significa que temos 658 carteiras, mas com esta entrega ficaram 478, acho que vamos receber e vamos fechar o déficit de carteira que tivemos à escola. Durante a sua visita a Manica, Filipe Nunes vai trabalhar sucessivamente nos distritos de Barue, Sossundenga, Machaz e Cidade do Chimoio, onde tem agendado comícios populares e visitas a empreendimentos socioeconômicos. E durante o comício, Filipe Nunes pediu à população para acolher de forma pacífica os homens armados da Renamo quando estes saírem das matas, por considerar ser esse um dos requisitos para se alcançar uma paz efetiva. Ao fim da manhã desta quinta-feira, o Presidente da República iniciou visita à província de Manica, tendo escolhido o posto administrativo de Honde, Catandica, como porta de entrada. Aqui, Filipe Nunes orientou um comício popular que marcou o primeiro ato de visita nesta província. Durante o comício, deu espaço para os residentes apresentarem suas preocupações e estes não se fizeram derogados. Pediram reabilitações de estradas, centros de saúde, ambulâncias, mais água e energia elétrica, mas sobretudo a saída dos homens da Renamo das matas. Tem medo de voltar devido àqueles homens armados. Se fosse possível, queríamos pedir ao nosso pai para nos ajudar de modo que se retire aqueles homens que estão lá.
Sabemos sim, a estadia deles lá não estão a ameaçar, mas só por estarem armados cria medo. Se fosse possível este ano que possam se retirar para nós trabalharmos as nossas machambas. Filipe Nyusi garantiu que tal deverá acontecer dentro em breve, porque está em tratamento com a liderança deste partido. Para poderem, quando saírem dali, que já ficaram anos e anos com armas, para sabermos o que vão fazer. E isso é que é o nosso desejo. O nosso desejo é esse. Nós temos que aprender de algumas falhas que foram feitas, que aceitamos. Mas é isso que estamos a fazer, trazermos os nossos concidadãos, ficarem conosco aqui, sem nós termos medo deles, nem eles terem medo de nós. E para que o processo tenha sucesso, pediu reconciliação nacional. Esses irmãos, por vezes, ficam lá, porque quando chegam aqui, você começa a dizer, esse aqui. Eu vi... Quando perguntei agora, alguns não estão aqui, vocês ficaram preocupados aqui. Temos que viver junto. Há algum problema de alguém que está aí moçambicano, ouviu que o presidente do país dele está aqui, ele deixar a arma dele vir ouvir reunião aqui. Há problema? Não é assim como devemos viver. Mas também pediu aos homens da Renamo que também se reconciliem com a população. Deixam ir fazer trabalho normalmente, não ameaça ninguém. Essa é a paz, é isso que vai nos levar a acreditarmos entre nós. Porque a partir da altura que eu vou à minha machamba, não me acontece nada. Também quando você vier aqui, não acontece nada. Essa é que é a paz. E como líder, deu a garantia de que ele já está reconciliado. Quem que tem inimigo aqui? Eu não tenho. Por isso que eu, quando fui a Gorongosa, eu não tinha medo, porque eu não tinha inimigo. Antes da sua visita à província de Manica, o Presidente da República manteve na manhã de hoje, na cidade da Beira, um encontro com o Presidente do MDM. O processo de paz e o estado da autarquia da Beira foram os pontos abordados no encontro. Neste breve encontro, que decorreu por volta das 8 horas desta quinta-feira e que terminou com uma declaração em imprensa, os dois presidentes da República e do MDM afloraram temas ligados ao processo de paz. David Simanco disse que ficou informado dos últimos desenvolvimentos e manifestou uma grande satisfação e encorajou o Presidente da República pelo esforço que tem vindo a fazer na busca da paz. É um esforço que todos nós reconhecemos, mas não é fácil. Naturalmente haverá vozes contra, vozes a favor, mas o Presidente da República coloca Moçambique em primeiro lugar, coloca os interesses da paz em primeiro lugar. Portanto, quando se fala de paz tem que haver sacrifícios. Tem que, naturalmente, deixar de lado alguns protagonistas e ir à frente daquilo que possa ser a união dos moçambicanos. Portanto, eu penso que deu-se um passo extremamente importante, útil para o progresso. Isso vai permitir que, de fato, o nosso país caminhe consolidado. O Presidente da República lembrou que este encontro é no âmbito de um acordo que define encontros regulares com o Presidente do MDM, tendo em conta que é a terceira maior força política do país e com assento no Parlamento. Então, todos os trabalhos que fazemos juntos é sempre importante dar o ponto da situação e compreendermos como que politicamente neste país democrático estamos a caminhar. E foi neste âmbito, devíamos ter tido esse encontro ainda ontem no Maputo, mas porque tinha que vir para aqui e ele conseguiu estar aqui muito cedo. E o que nós fazíamos, o que fazemos é passar revista sobre os avanços políticos do país e situei o que está a acontecer e não só na área da paz, neste caso concreto com a Renamo, mas também trocamos impressões sobre a situação dos malfeitores no Teatro do Norte e ao mesmo tempo fiquei informado sobre os esforços que o município tem vindo a estar a fazer para resolver as preocupações. Como estão a ver, julho está a continuar a chover, o que não é muito normal, e o tipo da cidade, o tipo de pavê das estradas que ele tem que construir, e não há recursos. Uma das coisas que temos estado a fazer agora é a estrada que sai do aeroporto na entrada para aqui, para ver se disponibilizamos recursos extras e apoiar o trabalho. Portanto, estamos aqui, neste momento, a conversa foi fraternal, conseguimos se posicionar e, aliás, se recordam, quando o Parlamento decidiu interromper a sessão para poder esclarecer os assuntos militares no âmbito do diálogo, o Presidente do MDM
questionou e era importante que explicássemos o que aconteceu. O Presidente da República seguiu ainda hoje para a província de Manica, onde irá trabalhar nos próximos dias. A Frelimo diz que o encontro entre o Presidente da República e o líder interino da Renamo é uma demonstração clara do comprometimento que Filipe Nunes tem com a paz, povo moçambicano e o desenvolvimento socioeconômico do país. Foi na voz do porta-voz do partido Caifadine Manassi que a Frelimo reagiu esta quinta-feira ao encontro entre o Presidente da República Filipe Jacinto Nyusi e o líder interino da Renamo Ossuf Mamad na cidade da Beira, onde os dois líderes fecharam um acordo de princípios para a desmilitarização completa da Renamo. É um marco importante porque nós sempre tivemos a expectativa, sempre tivemos a consciência que a Renamo iria fazer uma introspeção, a Renamo vai fazer uma introspeção e vai acompanhar aquilo que são os passos que o camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi está a dar. É só olhar que o camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi, além de ir a Gorongosa 2, 3 vezes, comunicar-se com o líder da Renamo, também para a nova liderança da Renamo, ele abriu um espaço de ir à cidade da Beira para fazer o encontro com a nova liderança da Renamo em busca da paz. Manassi disse ainda que o adiamento da sessão extraordinária no Parlamento não se trata de uma chantagem, mas sim de uma chamada de atenção à Renamo para uma reflexão profunda sobre os interesses dos moçambicanos. Tomarmos a decisão sobre o cancelamento da sessão no Parlamento era mesmo para dar atenção à Renamo, a refletir profundamente e a olhar este processo como não um processo só da Frelimo, mas um processo que mexe com o povo moçambicano. E nós levamos este assunto como um assunto sério, estamos a levar a apoiar o Presidente nessa agenda como uma agenda séria, por isso demos aquele passo que se deu no Parlamento, não como chantagem, mas como mostra a Renamo que de facto há necessidade de olhar-se este processo como um processo envolvente, um processo de todos nós e para que haja paz efetiva. Para o porta-voz da Frelimo, o compromisso de Filipe Jacinto Nyusi é a paz, a estabilidade e aumento da produtividade, de modo a garantir um bem-estar de todos os moçambicanos. A Presidente da Assembleia da República defende que os consensos sobre desarmamento da Renamo abrem novas perspectivas sobre a paz efetiva. Verônica Macamo diz que a Comissão Permanente do Parlamento vai se pronunciar oportunamente sobre a sessão extraordinária à hora adiada. Devemos resolver os nossos problemas falando. Verônica Macamo entende que os consensos entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o coordenador da Renamo, Ossuf Mamad, aliviam a todos os moçambicanos. Por isso, há que tecer elogios às lideranças. Felicito o Presidente da República por ter tido a iniciativa de se encontrar com o líder interino da Renamo e dizer que estamos satisfeitos com os entendimentos ontem alcançados. Portanto, eu penso que é uma coisa que folga todos os moçambicanos, é um estágio muito bom em termos do que todos nós esperamos que venha a acontecer. Sobre a sessão extraordinária, hora adiada, e que devia aprovar a legislação para as eleições autárquicas de 10 de outubro, Verônica Macamo diz que cabe à Comissão Permanente tomar a decisão. Portanto, a Comissão Permanente vai se pronunciar sobre isso. Não queremos mais armas no nosso país. Nós devemos resolver os nossos problemas falando, porque é falando que a gente se entende. A guerra, as descontinuidades políticas só nos criaram recuos. Nós não queremos recuar. A Presidente do Parlamento falava esta quinta-feira, à margem do encontro que manteve com o embaixador da República Árabe Saharaui, no qual Moçambique reiterou seu apoio àquele país na luta pela independência na região de Saara Ocidental, ocupada por Marrocos. O encontro era um encontro excelente e, sobretudo, que he tenido um grande prazer, um grande honor de ser recebido por Excelência Presidente, e também não se pode olvidar as relações mais importantes e profundas. Marrocos ocupou o território de Saara Ocidental em 1975, depois de acordos entre o reino marroquino, a Espanha, que também foi colonizador, e a Mauritânia. Entretanto, o governo árabe saharaui reivindica a soberania em todo o território
incluindo a zona de Saara Ocidental. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz que um dos aspectos que dificultam o combate aos ataques em Cabo Delgado é o facto de se desconhecer as causas do conflito. O presidente da Comissão defende averiguação para que se acabe com o problema. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos foi recebida pela Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, para um encontro no qual se pretendia apresentar as linhas de atuação da nova direção e falar da situação atual dos direitos humanos. E dos temas, não ficou de lado a questão dos ataques em Cabo Delgado. É uma situação ainda sem conclusões a todos os níveis, tanto ao nível da investigação, tanto ao nível da segurança, tanto ao nível das causas. Ainda não sabemos as verdadeiras causas, a natureza do conflito. Isso passa necessariamente por vários estudos, várias visitas, várias monitorias para chegarmos à conclusão que medidas imediatas. A Comissão diz que poderá se deslocar a Cabo Delgado, desde que haja segurança garantida. Não há datas, porque depende também da segurança do local. Sabe que nós dependemos também de todo um processo de segurança. Quando haver condições para a Comissão se deslocar lá, ela estará a qualquer momento preparada para viajar. Precisamos de continuar a trabalhar na sensibilização. Preocupa-nos o fato de haver jovens, nosso futuro, que estão a ser aliciados para praticarem atos contra os seus pais, os seus irmãos, e também expor-se ao risco também de efetivamente perderem a vida numa situação em que não vemos sequer motivos para o efeito. Lembre-se que dezenas de pessoas já foram mortas em Cabo Delgado por desconhecidos desde que iniciaram os ataques em outubro de 2017. Enquanto isso, em Cabo Delgado, o governo quer reativar a vigilância popular na província para tentar controlar a circulação e o alastramento do grupo terrorista que está a semear luto e dor nas famílias. A intenção foi manifestada pelo governador Júlio Parruque durante a sua recente visita ao distrito de Chiuri. Para evitar a entrada e saída dos malfeitores que estão a aterrorizar a população de Cabo Delgado, o governador da província tem estado a mobilizar as comunidades, sobretudo as que vivem ao longo das fronteiras, para criarem blocos de vigilância com vista a travar o lastramento dos ataques para outras regiões do país. O último apelo nesse sentido foi lançado no distrito de Chiuri, que faz fronteira com a província de Nampula. De Cabo Delgado para Nampula, ou de Nampula para Cabo Delgado a partir de Chiuri, os malfeitores não podem brincar, o inimigo não pode brincar. É vossa responsabilidade garantir que Chiuri não seja porta de entrada nem porta de saída dos malfeitores. Vamos manter a nossa vigilância, vamos manter este traço forte que nós temos. Entretanto, para além da vigilância, Júlio Parruque apelou aos jovens para não se deixarem levar por falsas promessas lançadas pelo grupo que aparentemente pretende inviabilizar o desenvolvimento da província. A juventude em particular deve manter-se muito atenta para não se deixar enganar, para não se deixar iludir. Não vamos vender a nossa pátria, não vamos vender a nossa riqueza por coisas que nós próprios não percebemos. Moçambique não tem mais tempo para isso. O povo merece viver com felicidade. Para além da vigilância, segundo apurou a STV, as populações andam armadas com instrumentos contundentes para autodefesa. No ar, o Jornal da Noite da STV, e vamos olhar para outras notícias. A Escola Nacional de Aeronáutica vai voltar a formar pilotos de aviação civil. O primeiro curso poderá arrancar no início do próximo ano, graças a um projeto de revitalização da escola que, neste momento, procura parceiros no Canadá e Estados Unidos. Fundada em 1980, esta é a Escola Nacional de Aeronáutica, a única no país. Já formou pilotos e outros técnicos de serviços aeroportuários que neste momento ombreiam com homólogos em diferentes companhias aéreas do mundo. Depois veio a crise e hoje a escola apenas forma técnicos de comunicações.
O ministro Carlos Mesquita diz que isso tem que mudar. Projetamos nos próximos 3 anos, a ENA tem que se assegurar, entre vários, os seguintes resultados. Implementar um programa de alto padrão de treinamento de profissionais técnicos de diversas áreas da aviação civil, como pilotos, mecânicos aeronáuticos, controladores de tráfego aéreo, entre outros. Segundo o ministro, contas feitas dão conta de que Moçambique vai precisar nos próximos 3 anos de mais de 3.000 profissionais de aviação civil, pelo que a formação é um imperativo. Cada estudante formado nesta escola pagará o equivalente a 3.600.000 meticais pelo curso e os primeiros 20 serão formados por especialistas estrangeiros. Vão utilizar isso como um treino para a Escola Nacional de Aeronáutica capacitar o seu pessoal. Então nós estamos a pedir que tragam avião, simulador, equipamento de ensino, manuais, procedimentos e normas de qualidade e que deixem aqui na Escola Nacional de Aeronáutica tudo isso, que a Escola Nacional de Aeronáutica vai adaptar aos requisitos de ACM e aos seus requisitos para, no fim, formar ela própria esses pilotos. E todo esse equipamento, todos esses manuais, inclusive os direitos de propriedade intelectual, vão ficar com a Escola Nacional de Aeronáutica. No encontro de reflexão sobre a revitalização da Escola de Aeronáutica, participaram companhias aéreas, empresas de handling, bancos como potenciais financiadores e outros operadores do setor. Pelo menos 11,5% dos militares estão infectados pelo HIV e a província da Zambésia é a que tem maior índice de prevalência. Em resposta à situação, está a ser implementado um programa de testagem rápida e oferta de antirretrovirais que conta com o financiamento da Embaixada dos Estados Unidos, que desembolsou $9 milhões norte-americanos para este ano. As Forças Armadas reuniram-se na manhã desta quinta-feira para fazer uma avaliação semestral do seu programa de tratamento antirretroviral. Com alguma reserva para falar de números, a Diretora Nacional da Saúde Militar fez saber que as FADM têm uma elevada prevalência do HIV, principalmente no centro do país. Tanto do último estudo que nós fizemos, a prevalência era de 11,5%. Encontramos a Zambésia com maior prevalência. A prevalência diminuiu bastante em relação ao penúltimo estudo que nós fizemos. O que nós queremos é reduzir o máximo possível. Há 13 anos que o programa de tratamento antirretroviral das FADM conta com o apoio do Departamento de Defesa da Embaixada dos Estados Unidos, que já desembolsou pelo menos $60 milhões desde o seu início. Durante o ano fiscal de 2018, nós investimos $9 milhões neste programa para lutar contra HIV e SIDA. Já vimos resultados bons na área militar. Então. Aumentar o número de militares que aderem ao tratamento antirretroviral e permanece nele é atualmente um dos principais desafios da saúde militar no país. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com melhor de informação. Até já. Bonabon, é mesmo bom de verdade. Bonabon, é um carinho para dar, é um prazer embrulhado, é um toque de amor. Bonabon, para mim, para te dar a ti. Bonabon, no melhor chocolate, junta-se um suave creme de amendoim e biscoito crocante. Bonabon, recheado de prazer. Bonabon, tem tudo aqui para ti. Oceana, valor e qualidade. Push, estouro de sabor. Push, a pastilha crocante que por dentro tem sabor. Push, recheada de sabor. É só pôr na boca e curtir as sensações. É mesmo assim, deixa te levar por essa onda de sabor, já? Push, estouro de sabor. No app, agora é Push, a pastilha crocante com um recheio líquido cheio de sabor. Oceana, valor e qualidade.
Para a minha família atarefada, é importante que as guloseimas sejam saudáveis. Por isso, adorei descobrir o iogurte Ultramel da Danone, tão saboroso e cremoso. É muito conveniente e versátil. Posso guardá-lo no armário ou na geleira. Com 6 sabores de frutas, é óbvio que todos adoram o seu paladar. Fortificado com vitaminas A e D, é delicioso e nutritivo. Procure pela nossa nova embalagem melhorada, iogurte Ultramel da Danone, com mais vitaminas e cálcio, mas com o mesmo excelente sabor. Danone. Oceana. Valor e qualidade. As emoções da modalidade da bola ao cesto continuam no seu canal de eleição. As estrelas do basquetebol moçambicano desfilam de 6 a 14 de julho no Campeonato Nacional de Basquetebol Senior Feminino. A luta pelo tão almejado troféu promete ser renhida e você vai vibrar com as grandes jogadas. Assista ao Campeonato Nacional de Basquetebol Senior Feminino na STV Notícias, com a parceria ZAP. Neste domingo, o líder Ferroviário de Maputo recebe o Machacane em jogo da 17ª jornada. Os locomotivas pretendem vencer para manter a liderança. Numa zona confortável, o Machacane quer amealhar pontos para subir alguns degraus na tabela classificativa. Não perca o jogo. Ferroviário de Maputo, Machacane, domingo às 15 horas. As emoções do Moçambola vivem-se aqui, na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Ouvir a minha voz não sair. Não. Quem também faz sessões de terapia da fala é a Amélia. Há 4 anos foi detetada um nódulo nas cordas vocais e passou por uma cirurgia, mas continua com limitações. Cantava na igreja, fazia tudo, carregava, trabalhava, mas agora não consigo fazer nada. Mesmo falar é difícil. Em Moçambique não há estatísticas globais, mas o maior hospital do país registrou 61 pessoas que procuraram serviços de terapia de fala no primeiro trimestre do ano. 40 são de causa funcional e 21 de causa orgânica, sendo 53 do sexo feminino e 8 do sexo masculino, com uma idade compreendida entre 30 e 50 anos. Especialistas alertam que é preciso cuidar da voz com a mesma atenção que se cuida do corpo. A nossa voz é que identifica-nos como pessoa e, fora isso, emite as nossas emoções. As causas dos problemas vocais podem ser funcionais, quando resultam do mau uso da voz, ou orgânicas, quando resultam de lesões nas cordas vocais. E temos aquilo que chamamos como abuso vocálicos, que podem vir a culminar no funcionamento ou aquilo que chamamos de disfonia funcional, que é na base do grito, quando a pessoa grita muito ou tem uma tosse progressiva ou prolongada. Esses problemas também podem vir a culminar na emissão da voz. E a prevenção pode ser feita com medidas simples, tais como beber muita água. Consumir bastante água. O mínimo do dia, em 24 horas, tem que ser 2 litros de água. Esse aqui é o mínimo aceitável. E quando a temperatura mudar ou está fazendo frio, poder as pessoas agasalharem-se. As sessões de terapia da fala são feitas através de exercícios adequados à condição de cada paciente. Puxa o ar, enche a barriga com ar, primeiro. O som tem que ser ao mesmo tempo. Além dos exercícios, os pacientes são dados outras recomendações, algumas das quais não são fáceis de cumprir. Coisas todas que disseram, qual é a mais difícil de seguir? É não falar, não consegue cumprir, não falar, porque as crianças... A mais difícil é aquela de ter que imitar o gesto, o som com E. Ela é muito difícil porque ela exige muito do paciente. Tens que relaxar completamente, esquecer, desligar. Profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, tais como professores, cantores,
atores, locutores, políticos e operadores de linhas de atendimento ao cliente constituem um grupo de risco. Não consumirem bebidas alcoólicas, não consumirem o tabaco em excesso e não, quando estiverem numa sala muito climatizada com ar-condicionado, tentarem diminuir ao máximo o ar-condicionado e beberem bastantes líquidos, conforme nós recomendamos. O único líquido que é recomendável é a água. O mínimo são 8 copos diários. A terapia vocal funciona também como prevenção de doenças, a partir de um exercício que consiste na repetição das vogais A, I e U. É possível preparar a voz antes do seu uso. Muito boa noite, uma vez mais retomamos as notícias no jornal. O vice-primeiro-ministro da Sérvia está de visita a Moçambique. Na tarde de hoje, Ivica Dačić manteve um encontro com o Conselho Diretivo da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. No encontro foi passado em revista o volume de negócios entre os dois países, onde revelou-se que dos atuais 11 milhões de dólares norte-americanos envolvidos nas trocas comerciais, 10 milhões resultam da exportação de tabaco de Moçambique para aquele país. Um cenário que o dirigente sérvio disse que deverá ser mudado nos próximos tempos e para isso a CTA mostra-se aberta, portanto esperando aumentar ainda mais o volume de exportações de Moçambique. Foram anunciados como aéreas, ou melhor, áreas de interesse daquele país, os recursos minerais e a agricultura. E antes de se encontrar com o setor privado, a delegação sérvia esteve com o primeiro-ministro moçambicano. O presidente do município de Nampula revela ter constatado irregularidades na concessão de talhões em diferentes pontos da cidade durante o exercício de funções do edil interino. Neste momento, o executivo de Paulo Vanhale trabalha no sentido de corrigir a situação. O presidente do município de Nampula, Paulo Vanhale, refere estar a deparar-se com ilegalidades cometidas na concessão de espaços após o desaparecimento físico do anterior edil. O edil anterior, portanto, principalmente na zona de aquele período do presidente interino, houve cedências de espaços que não houve uma atenção especial. Então, a nossa avaliação que estamos a fazer neste momento é uma avaliação que no terreno encontramos aspectos negativos. Por exemplo? E encontramos na via de Nacala, há uma reserva lá que era do Conselho Municipal, foi cedido a alguém, mas quando vamos aos documentos, aquela é uma reserva do Conselho Municipal, o que constitui uma questão ilegal. Outra área foi a área que fomos ver dos 3 municípios no bairro de Muhala. Também tentamos, portanto, ontem tivemos que desfazer a área e dar aos seus legítimos donos de acordo com aquilo que foi a explicação dos municípios da zona. Vanhale não assegura se haverá ou não responsabilização dos autores, avançando que se tratam de irregularidades. Sr. Presidente, face a esta situação, haverá responsabilização? Vamos levar para o caso a assessoria jurídica, daí podemos decidir se haverá responsabilização ou não, mas a verdade é que é uma irregularidade. O presidente do município de Nampula esteve reunido com populares do bairro de Marrere que se mostram preocupados com a demora que se verifica no parcelamento de talhões para a habitação.
Familiares e amigos do falecido presidente do município de Nampula formaram uma associação que asseguram que vai concorrer nas eleições autárquicas. Os membros da agremiação dizem-se determinados em corresponder aos anseios de Mahmoud Amurani quando em vida. A agremiação, composta pelos amigos e familiares do falecido edil, denomina-se por Amagips, a Associação Moçambicana de Amor à Justiça, Paz e Solidariedade. Selimana Amurani fala dos objetivos da criação desta associação, que se pretende transformar em partido político muito em breve. Nós criamos este projeto para tentar resgatar a cidadania de Nampula. A família Amurani soube que estava sendo criado um projeto, uma associação que iria concorrer às eleições, e nós, quando vimos os objetivos, ficamos comovidos com aqueles objetivos e logo abraçamos os ideais da associação. Quantos membros da família que compõem este grupo? É toda a família que aqui existe, toda a família estão abraçados neste projeto. Castro Niquina, secretário-geral da organização, esclareceu que o grupo está concentrado na cidade de Nampula, muito embora hajam solicitações para expansão em diferentes pontos. Estamos representados em todos os postos administrativos, agora estamos a receber solicitações de Mocuba, estamos a ser chamados em Naclaporto, estamos a ser precisos em Pemba, pedindo para que o grupo se expandisse. Mas olhando em termos do seu tempo de surgimento, não nos possibilita correr para esses locais. Estamos agora simplesmente centralizados na província de Nampula, e em particular na cidade de Nampula, no sentido de responder aos problemas locais. Recorde-se que Mahmoud Amurani foi alvejado mortalmente por desconhecidos na sua residência particular a 4 de outubro do ano passado. O PMR África, uma organização de consultoria internacional, premiou o Conselho Municipal da Beira e o seu presidente. Este é o 15º ano consecutivo que o município da Beira e o seu presidente são atribuídos prémios por desempenho político e social pela mesma organização. O Conselho Municipal da Beira foi mais uma vez distinguido há dias com 2 prémios pelo PMR África, atinente ao combate à criminalidade e investimento em infraestruturas. Um terceiro prémio foi atribuído ao presidente do município sob pretexto da sua proatividade em ações que visam o bem-estar comum. Já na Beira, os prémios foram exibidos aos municípios nas diversas artérias da urbe, nesta caravana que partiu do aeroporto e percorreu várias artérias, num percurso de cerca de 12 km que culminou no centro da cidade. Entretanto, o partido Frelimo não se mostra feliz com os prémios que David Simango e o Conselho Municipal da Beira têm vindo a conquistar nos últimos 15 anos. Para a bancada da Frelimo, na Assembleia Municipal da Beira, os prémios estão a ser comprados pela idilidade com vista a conquistar simpatia do eleitorado. Esse prémio que ele ganha, nós sabemos, é fruto de aplicação dos valores do erário público, o dinheiro que deveria ser aplicado para resolver alguns problemas que apoquentam os municípios da cidade da Beira. Mas prefere comprar papéis só para granjear e enganar o público, como se estivesse a fazer alguma coisa de jeito, o que não é. David Simango começou por explicar que a organização que atribui os prémios é idônea e apontou como exemplos algumas ações na Beira que ditaram a atribuição do prémio ligado ao combate à criminalidade. O município da Beira tem feito muito trabalho nos bairros através do policiamento comunitário, tem colaborado bastante com a Polícia da República de Moçambique e chegamos a construir esquadras, chegamos a oferecer uma viatura para o trabalho de patrulha. David Simango disse ainda que está aberto a críticas, mas exortou para que as mesmas sejam estruturadas. Nós aceitamos as críticas, mas se tu fores olhar a situação real pelo país real, há de notar que, afinal de contas, a situação das estradas em todo o território moçambicano não é agradável. Portanto, há troços aqui que não se anda. Só para ver um governo central, para fazer a estrada nacional, recorre a bancos chineses, a fundos chineses. Tu, na autarquia, com o dinheiro dos mercados, tens de fazer as estradas que estamos a fazer. Centenas de jovens de todo o país estão reunidos em Maputo para debater os níveis de adesão da juventude nos processos eleitorais.
Estão neste local jovens oriundos de todo o país com o objetivo de debater questões ligadas à inclusão desta classe no processo de tomada de decisões durante o período eleitoral. A participação da mulher nos processos eleitorais foram alguns dos temas candentes na 4ª edição do Acampamento Internacional em Direitos Humanos, Cidadania e Acesso à Informação. Estamos aqui para trazer aquilo que cada jovem pensa sobre a participação da juventude, o engajamento da juventude nos processos eleitorais. Nós queríamos que as mulheres fossem mais inclusas no desenvolvimento do nosso país, no processo eleitoral, porque acabamos acreditando que as mulheres deveriam fazer mais parte desse processo, porque elas também devem ser abrangidas e não ser discriminadas ou ser tratadas de maneira desigual no processo eleitoral. Eu, como mulher, pertenço a uma camada que diz respeito a quase ou cerca de metade da população de Moçambique. Isso implica que há todo um número de pessoas que precisam de receber de mim tudo o que eu vou colher daqui, saber que realmente a minha participação conta, a minha participação pode mudar alguma coisa nos rumos ou no destino que o nosso Estado moçambicano pode tomar. Para a organização, este evento é importante, uma vez que a falta de informação sobre os seus direitos tem sido um dos fatores que compromete a afluência dos jovens nos processos eleitorais. O que nós queremos é que aumente aquilo que é a participação, os jovens possam se expressar melhor, quer votando, que é o principal meio que nós achamos que é um potencial que os jovens têm, mas também usando outras plataformas para a participação política, porque não pensamos que a participação se insiste apenas no processo de votação, mas nos outros processos que têm a ver com a própria participação na monitoria da vida pública, quer no seu bairro, como é que o jovem tem participado, como é que o jovem tem contribuído. Então são esses aspectos todos que, de forma geral, nós vamos discutir e estamos a discutir. O evento é organizado pela Oxfam no âmbito de programa de ações para uma governação inclusiva e responsável, AGIR. Vamos olhar o mundo. A Nigéria já está disposta a assinar o acordo de livre comércio em África, garantiu o seu presidente durante a visita oficial do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Finalmente, a Nigéria vai assinar o acordo de zona livre de comércio no continente africano proposto em março deste ano pela União Africana. Durante a visita oficial do chefe do Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, na Nigéria, o presidente Muhammadu Buhari garantiu ontem que em breve vai assinar o acordo de livre comércio depois de ter hesitado por meses, alegando precisar de tempo para fazer consultas e defender, em primeiro lugar, os interesses econômicos da Nigéria. Por sua vez, Cyril Ramaphosa reconheceu existir mais benefícios no acordo de livre comércio continental. A África do Sul é a maior economia da África subsaariana, seguida pela Nigéria. O acordo de zona livre de comércio já conta com 44 países signatários, incluindo a África do Sul, faltando apenas 6 países, incluindo a Nigéria. Vários economistas apontam o fraco comércio interregional em África como uma das principais causas de pobreza do continente. Foi adiado para 23 de agosto o julgamento do filho de Jacob Zuma, que é acusado de homicídio culposo por ter cometido um acidente rodoviário onde morreram 2 pessoas. Esta é a segunda vez em uma semana que o filho do ex-presidente da África do Sul comparece ao tribunal, também acusado de atos de corrupção. Duduzane Zuma, um dos 23 filhos do antigo presidente sul-africano Jacob Zuma, está a contas com a Justiça da África do Sul. Após ter comparecido ao tribunal na segunda-feira e sob a acusação de fazer parte do esquema de corrupção com a família Gupta, Duduzane voltou esta quinta-feira a fazer-se presente no tribunal de Randburg, desta vez acusado de homicídio culposo por ter cometido acidente rodoviário ao embater um táxi com seu Porsche, causando morte de 2 pessoas em 2014. Todavia, o julgamento acabou por ser adiado para 23 de agosto. Duduzane Zuma nega ter cometido quaisquer atos de corrupção e diz não ter interesse em viver como um fugitivo. Duduzane está livre sob o pagamento de caução de 100 mil rands, mas tem seu passaporte apreendido. Saímos a esta altura para uma curta pausa, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas.
Amanhã a cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 15, 27 graus de máxima para Xaixai e 14 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 18. No centro do país, Tata terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 18, 23 graus de máxima para Chimoio e 14 de mínima, Beira 24 de máxima e 19 de mínima, enquanto que Quilibani terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 17. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 22 graus e uma mínima de 10, 28 de máxima para Pemba e 20 de mínima, Nampula 27 de máxima e 17 de mínima. Até já. Olá, meu nome é Luiz Rufato, eu sou um escritor brasileiro e estarei conversando com José dos Remédios no programa Artes e Letras no próximo sábado, a partir das 13h30. Nós vamos falar sobre esse meu livro, Eles Eram Muitos Cavalos, que está sendo lançado aqui em Moçambique pela editora Cavalo do Mar. Então, conto com vocês até o próximo sábado. Neste domingo, o líder Ferroviário de Maputo recebe o Machacane em jogo da 17ª jornada. Os locomotivas pretendem vencer para manter a liderança. Numa zona confortável, o Machacane quer amealhar pontos para subir alguns degraus na tabela classificativa. Não perca o jogo. Ferroviário de Maputo, Machacane, domingo às 15 horas. As emoções do Moçambola vivem-se aqui, na STV Notícias. Com a parceria ZAP. A palavra assusta. Cancro. Ouve-se cada vez mais no nosso dia a dia e cada vez mais perto de quem nos rodeia. Estima-se que 1 em cada 10 mulheres pode vir a desenvolver cancro da mama ao longo da vida. Trata-se de um dos cancros mais prevalecentes nas mulheres de todo o mundo e em Moçambique são descobertos pelo menos 1.900 novos casos por ano. E embora estar acima dos 40 anos seja um grande fator de risco, a doença tende a surgir em mulheres mais jovens. Eu devo dar valor à saúde. Stênia é disso o exemplo. Aos 22 anos está a travar a batalha contra o cancro. Fui diagnosticada com cancro de mama maligno em dezembro de 2016. O cancro de mama ocorre quando as células dividem-se e reproduzem-se muito rápido e de forma desordenada. A especialista explica que o fato de ter uma pessoa da família com a doença aumenta o risco do cancro surgir nas pessoas mais jovens. Uma mulher tem a mãe, tem a avó, ou tem a irmã ou a tia, um parente direto com cancro da mama, o risco desta pessoa ter o cancro da mama é muito mais alto do que na população geral, porque ela tem uma alteração que está no seu gene. E este risco do cancro da mama vai afetar mais as mulheres mais jovens. O descuido com a alimentação e com a prática da atividade física também aumenta o risco de ter qualquer tipo de cancro em qualquer idade. A obesidade, de uma forma geral, por causa do consumo aumentado de gorduras, a inatividade física também conta para muitos tipos de cancro. O consumo de álcool é um fator muito importante. O consumo do tabaco para diferentes tipos de cancro. No caso de Stênia, não existe registro de alguém da família que tenha a doença. Durante 7 meses, a jovem fez sessões de quimioterapia que, além de ser dolorosas, têm efeitos colaterais. Eu tive como efeitos colaterais queda de cabelo, vomitava muito, tive também dores de barriga e muita comichão no corpo, suava muito. Deveria ter feito 8 meses de tratamento, mas só fiz 7. No 8º mês, a oncologia não tinha medicamentos. Para continuar com o tratamento, tem de se deslocar à África do Sul até o dia 10 de setembro. Decidiram que eu deveria ser submetida a uma intervenção cirúrgica seguida de radioterapia na África do Sul. E em quanto é que está orçado este processo todo?
234 mil randes. A doença fez com que Stênia interrompesse os seus estudos no último ano do curso de Gestão Financeira e Bancária. E é na família e na música onde tira forças para enfrentar a doença. A família tem me apoiado muito, os meus amigos também, e também na música, porque eu gosto de cantar e tocar. Em Moçambique, os cancros mais comuns no homem são sarcoma de Kaposi e da próstata. Já nas mulheres, são os cancros de útero e da mama. O registro de casos de cancros só é feito nas cidades de Maputo, Beira e Nampula, e os hospitais centrais ainda se ressentem da falta de médicos especializados. Neste momento, praticamente só temos 3 médicos oncologistas. No entanto, ainda temos também pessoas que estão na fase de formação. O sorriso é uma arma que a jovem de 22 anos usa para travar a dura batalha contra o cancro da mama. E é com esse otimismo que pretende vencer a doença e dela tem tirado várias ilações. Aprendi que eu devo dar valor à saúde. Quando eu tinha saúde, eu não dava muito valor. Pensava que é uma coisa normal, mas agora que estou nessa luta e no dia de amanhã posso não ver, então temos que dar mesmo muito valor à saúde. Em Moçambique, as ações de combate ao cancro são coordenadas pelo Gabinete da Primeira-Dama da República e operacionalizadas pelo Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Controlo do Cancro, criado em 2014. A expansão dos centros de rastreio dos cancros e a entrada em funcionamento dos serviços de radioterapia no Hospital Central de Maputo, ainda este ano, podem melhorar a capacidade de resposta aos cancros. As emoções da modalidade da bola ao cesto continuam no seu canal de eleição. As estrelas do basquetebol moçambicano desfilam de 6 a 14 de julho no Campeonato Nacional de Basquetebol Senior Feminino. A luta pelo tão almejado troféu promete ser renhida e você vai vibrar com as grandes jogadas. Assista ao Campeonato Nacional de Basquetebol Senior Feminino na STV Notícias, com a parceria ZAP. STV Notícias, 4 anos, trazendo-lhe o melhor da informação. Agora um olhar ao desporto. O Ferroviário da Beira venceu hoje o município da Beira por 84-55 em jogo da 6ª jornada do Nacional de Basquetebol em Séniores Femininos que decorre em Maputo. 6ª jornada do Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Feminino. Tratava-se do reencontro entre o Ferroviário da Beira, campeão provincial de Sofala, e o município da Beira, vice-campeão provincial, pelo que se esperava uma partida de tirateimas. Entrou forte o município da Beira, com lançamentos de 3 pontos e jogadas de penetração, com Stella Bona em destaque. Enquanto isso, o Ferroviário da Beira ia melhorando a sua prestação, tendo por isso o primeiro período terminado com o placar a indicar 19-19. No segundo período, o Ferroviário da Beira foi mais forte nas tabelas, fazendo com que as suas adversárias cometessem muitos erros, razão pela qual saiu da primeira parte a vencer pelo parcial de 40-29, uma diferença de 11 pontos. No regresso à quadra, as locomotivas da Beira foram mais fortes e aumentaram a sua vantagem através de tiros longos e tiros curtos. Enquanto isso, o seu adversário permanecia desconcentrado, fato que fez com que o Ferroviário da Beira saísse desta etapa a vencer por 64-32. Mais 2 pontos para o Ferroviário da Beira. O quarto período foi de confirmação da vitória das locomotivas da Beira, que terminaram o jogo com uma vantagem de 29 pontos. Viemos com o objetivo de ganhar, mas não foi o que aconteceu. Entramos um bocadinho nervosas e isso fez com que nós perdêssemos o jogo. Nós trabalhamos muito para isso. Esse ano nós queremos estar em segundo lugar ou primeiro lugar.
Assim, o Ferroviário da Beira soma a sua terceira vitória na prova contra uma do município da Beira. Agora as artes. Autores e ensaístas consideram que a crítica literária académica não chega aos leitores. No segundo dia do colóquio de literatura, o escritor Lucílio Majate considerou que as instituições de ensino vocacionadas às artes devem motivar os profissionais a publicar nos jornais. O volume de livros lançados no país aumentou muito nos últimos anos. No entanto, ainda há escassez de crítica literária a nível nacional. Por isso mesmo, depois de um debate aceso sobre o fenómeno, o escritor e o professor universitário Lucílio Majate considerou que as instituições devem incentivar os seus quadros a publicar recepções na imprensa. Temos escolas, temos instituições superiores hoje que lidam com artes e que devem perceber que é preciso colocar as pessoas que trabalham diretamente com essas matérias a escreverem para os jornais, a escreverem para as revistas. Segundo entende Rogério Majate, um dos oradores no colóquio, o fato de os universitários não publicarem recepções nos jornais contribui para a crítica académica não chegar às pessoas. A crítica académica, ela de certeza que existe, deve haver muita produção, só que essa mesma crítica académica não chega às pessoas, ok? Porque as próprias universidades não têm mecanismos para a divulgação dessas obras. Uma das formas de se reverter o cenário do déficit de críticos e da publicação de seus textos, considera o premiado autor de Barcolino, passa pela disponibilização do livro e pela abertura de espaço para o efeito. Depende da disponibilização de livros para leitura, depende da disponibilização de fóruns de debate, como este que nós temos aqui, a Residência 2, o Colóquio de Literatura. Depende de espaços, quer em jornais e revistas, que são espaços cada vez mais escassos hoje, que é para as pessoas poderem escrever e divulgarem os seus pensamentos sobre as artes. No segundo dia do colóquio de literatura, também se debateu sobre o lugar da lusofonia no panorama literário universitário. Informação e análise em modo permanente na ISV Notícias para acompanhar dentro de instantes no Noite Informativa. O ponto final do jornal, graças pela atenção dispensada. Tenham uma ótima noite, tenham uma boa quinta-feira.